Essa rede que está presente aqui conosco nesse momento, né? Lá no chat a gente tem o CB presente, aqui também no auditório conosco, o CB, Católica EAD, Colégio Padre Deman, SEC-MG, Escritório Central, todos juntos aqui nesse processo e nesse percurso formativo de abertura de um diálogo, né, para uma trilha que a gente vai caminhar juntos aí ao longo do ano, cuidando dos nossos estudantes, né? E na dimensão do cuidar deles, Joaquim, qual é o nosso desafio? Qual o tamanho da nossa missão? Adriana, eu acho que é um desafio muito complexo, mas antes de falar desse desafio, eu queria agradecer quem está nos acompanhando, de modo muito significativo, quem está aí online, quem está aqui presente na Universidade Católica, aqui no teatro, podemos dizer os estúdios do Grupo Beck, os estúdios aqui da Universidade Católica, agradecer a professora Regina, ao professor Edson e ao professor Ricardo também, que estão aqui acompanhando a gente na nossa conversa, os agentes de pastoral, os professores, colaboradores, enfim. E também agradecer a equipe da Católica EAD que está nos assessorando aí na transmissão, dialogando com as pessoas no chat. Daqui a pouco a gente formaliza também todos esses agradecimentos. Tentando dialogar com os meus dois companheiros aqui de diálogo e com a Adriana, o agir é sempre, no espaço eclesial, é sempre um tema muito complexo, né? Porque a gente, por vezes, é acostumado a fazer grandes reflexões, a fazer grandes estudos, mas na hora da gente colocar na prática algo que seja processual, que algo que seja sistêmico, que seja introjetado numa cultura de uma instituição, isso acaba passando o despercebido ou perde força. E para a gente também sair do assistencialismo, que eu acho que não é o foco desse cuidado. E para falar de cuidado, eu queria provocar vocês que estão nos acompanhando aí, o André, que está sendo o nosso cinegrafista, se ele pudesse focalizar o cartaz aqui da campanha. Ele fez isso algumas vezes, mas que vocês que estão nos acompanhando aí pudessem olhar para essa imagem que está retratada aqui da Dulce dos Pobres, do Anjo Bom do Brasil, como o Padre Isaac e o Padre Patrick trouxeram. O que essa imagem nos provoca a cuidar? Ela aí retratada, cercada de pessoas, Pelourinho, em Salvador, uma região que é marcada pelos traços da escravidão e que ainda é marcada pelos traços da pobreza, de pessoas em situação de rua, de migrantes africanos de todas as partes do mundo. O que essa imagem nos motiva a cuidar, nos provoca a cuidar? Então aí talvez vocês que estão nos acompanhando pudessem ir pensando sobre isso e colocando possíveis respostas ou outras provocações sobre essa imagem. Eu fiquei responsável em pensar o agir. E quando já há alguns meses, quando a gente foi ler o texto base, a gente se provocava isso como líderes de pastoralidade aqui no grupo, e eu já senti no texto base aí, Patrick, já parabenizando a conferência, os bispos, a equipe toda, que muita gente envolvida para produzir um material como esse, mas um material que emanava muita profecia. Eu acho que é um gesto, acho que a campanha da fraternidade ao longo da história da igreja, ela sempre foi muito profética. Mas acredito que no contexto que a gente vive de país, de sociedade, de mundo, mas olhando para aqui para o nosso Brasil, falar de cuidado com a vida, de compromisso com a vida, é um gesto muito profético. E da vida na sua integralidade. Então acho que é um passo muito significativo, é uma provocação muito significativa da igreja, falar de ver as pessoas, de sentir as pessoas, de cuidar das pessoas. E essa profecia fez brotar, particularmente em mim, e a gente tem conversado bastante sobre isso no grupo. A Adriana usou o termo esperança, né? O Papa tem falado muito da globalização da esperança, lá naquele documento do humanismo solidário. Mas eu acho que caindo agora pro agir, é uma esperança de esperançar. Bebendo aí no Paulo Freire, que possa nos fazer mover, possa nos fazer
mudar a inércia que muitas vezes a gente está inserido. Então acho que o agir nos provoca de alguma forma a sair dessa inércia. E conversando com quem está nos acompanhando, seja aqui presencialmente ou virtualmente, eu queria fazer uma pergunta que dialoga de alguma forma com as falas anteriores e com a sua interação também, Adriana. Que é assim: nós educadores, educadoras, como é que a gente consegue romper com a cultura da indiferença, com a cultura do descartável, do imediatismo, uma cultura da aporofobia, que as pessoas que não desejam, não querem se aproximar têm medo dos pobres, cultura da exclusão social, uma cultura da naturalização da violência. O Isaac falou do padre que foi esfaqueado e não sei quantas pessoas, um professor que foi esfaqueado. Por dia morrem no Brasil mais de 80 jovens vítimas de arma de fogo. Isso não pode estar naturalizado. Os índices de feminicídio só têm aumentado. O Brasil é o país que tem maiores casos de transfobia do planeta. Os maiores casos dos índices de suicídio. Os maiores casos você trouxe de violência no campo, de violência contra os indígenas, contra as comunidades originárias. Como é que a gente não naturaliza, como é que a gente pode romper enquanto comunidades educativas e comunidades educacionais com essa naturalização daquilo que não está dentro da normalidade da relação humana? Daquilo que, e é isso, eu acho que tem para pensar o agir, tem que pensar de maneira prática como sujeito e como comunidade, que a gente pode dar um basta nisso. O que a gente tem que estabelecer de práticas que poderão estabelecer novas formas de habitar na Terra, novas formas de se relacionar enquanto seres humanos. O texto do Agir vai falar, começa com uma frase muito bonita, que é assim: o cuidar de Jesus, a disposição em servir. Será que a gente, enquanto educadores e educadoras, independente da nossa matriz religiosa, a gente está disposto a servir ao outro? Porque o que aquele samaritano fez, e aí você foi muito feliz em dizer que, independente, não tem explicação de quem ele era um samaritano. Ele era bom, ruim, o que ele fazia da vida, enfim. Ele simplesmente quis acolher. Ele serviu ao outro. Que tempo que a gente dedica da nossa vida, enquanto educador, educadora, para fazer aquilo que a gente, para além daquilo que a gente é remunerado, enquanto missão, enquanto causa, enquanto aquilo que a gente acredita, em servir ao outro. Perceba no nosso dia a dia e pensar no nosso trabalho, e podemos pensar, deslocar na nossa rotina cotidiana, das pessoas com quem a gente se encontra, da naturalização que muitas vezes a gente faz com as pessoas que estão em situação de rua. E muitas vezes a gente fala que estão morando na rua, né? Ninguém mora na rua. As pessoas estão em situação de rua. Eles deveriam morar numa casa, mas não tem casa. As pessoas que estão nos semáforos. Eu tive a alegria de fazer uma atividade em Boa Vista, alguns anos atrás, e todo esse caos começando do processo de imigração e de refúgio, o número de pessoas refugiadas, imigrantes, nos semáforos de Boa Vista, pedindo dinheiro, pedindo para lavar o vidro do carro. Aquilo ali está naturalizado no nosso dia a dia. Quem está ali na nossa frente é uma pessoa que está à beira do caminho, precisando muitas das vezes do nosso cuidado, da nossa atenção. O agir, a terceira parte desse texto, do documento, do texto base, traz diversos verbos. E os verbos me inquietaram bastante para pensar essa conversa aqui. Ele fala de primeirar, de ter iniciativa.
Será que a gente tem iniciativa dos nossos espaços de missão para servir a quem precisa? Ele fala de envolver, da gente ter intercâmbio pautado na ternura e no cuidado. Será que a gente consegue se envolver com o outro, com o próximo? Frutificar, e aí ele traz aquela ração do joio. Não perder a paz por causa do joio, é Deus quem conduz tudo, quem tudo conduz. Será que a gente percebe que o que a gente faz no meio educacional, no meio acadêmico, tem frutificado? Será que os nossos processos são pensados em vista de frutificar, que possam gerar frutos, que outras pessoas possam continuar desenvolvendo aquilo que a gente está... Ou sempre está tudo muito centralizado na gente? De que forma que isso pode estar permeado nos nossos espaços? E festejar é um quarto verbo. Festejar a vida, o dom anunciado e compromisso a ser realizado. De que forma que a gente também se coloca num processo de celebração, né? A gente celebra a vida das nossas instituições, a gente já presencia a gente celebrando, é muito comum a gente celebrar aniversários, mas como é que a gente pode celebrar a vida de maneira mais intensa, de maneira não tão convencional? Eu acho que são respostas simples ou respostas complexas, mas respostas novas, a partir dos novos contextos que nós temos na sociedade. E quando ele vai falar de colaboração social, ele também traz mais 4 verbos, que é acolher, proteger, promover e integrar. Será que nas nossas universidades, faculdades, centros universitários, colégios, será que as nossas coordenações pedagógicas, as nossas coordenações de cursos, os nossos docentes, as nossas equipes de pastoralidade, as nossas equipes administrativas têm acolhido todo mundo que se aconchega? Gente, será que a gente tem uma dimensão de proteção do outro ao ponto de cuidar? Não a proteção de blindar o outro, mas de cuidar. Quando a gente olha para a pauta das questões de saúde mental, que culminam, o Isaac falou disso no colégio, né? A gente falava disso essa semana também, que culminam em muitos casos de mutilação, de suicídio. Isso pode estar acontecendo do nosso lado, na nossa família, com o nosso colega de trabalho. E aí a gente naturaliza o não conversar, o não atrapalhar o outro, o não incomodar o outro, de omissão. E muitas vezes a gente poderia naturalizar era o cuidado, o diálogo, a partilha. Acredito que a Igreja no Brasil nos provoca com essa campanha a pensar novos caminhos para o agir. Novos caminhos voltados para o humanismo solidário, inspirado aí em Dulce, inspirado na pessoa de Jesus. Novos caminhos para uma ecologia integral que cuide das relações humanas, das relações com o nosso ecossistema, das relações, como é que a gente interage no meio social em que a gente vive. E novos caminhos pensando para o espaço educacional, novos caminhos para a constituição de aldeias educativas, onde todos sejam responsáveis por todos. Ele traz esse provérbio africano, Francisco, reafirmando que para educar uma criança precisa de uma aldeia inteira. Então, para educar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os adultos que estão nas nossas instituições de educação superior, vamos precisar das nossas aldeias educativas inteiras, completas. E faço mais uma pergunta para terminar aqui, para pensar, para que o nosso diálogo continue. Como as instituições de educação poderão colocar em sua prática educativa processos que favoreçam a vida, que colaborem com a construção de uma nova sociedade, de seres humanos que sejam permeados por um novo jeito de ser e estar no mundo? Gratidão.